Já estamos de volta com o terceiro e último bloco do Tribuna Livre desta sexta-feira. Hoje, 19 de outubro, agradecendo sempre a sua audiência e a sua companhia. Para você que está ligando seu televisor agora, nós estamos recebendo aqui no Tribuna Livre desta noite o vice-presidente do MDB e ex-deputado federal João Correia e também o professor Uchoa, que é presidente da Central dos Trabalhadores do Brasil. No bloco anterior, o professor João Correia fez alguns questionamentos. E o Narciso queria ali fazer umas considerações, não deu tempo. João, pode ficar à vontade, Narciso. Quando esse programa começou, eu me inspirava muito no Osmi, tá? Não, continua inspirado até hoje, Narciso. Vamos deixar. Aí ele tem começou... humildade, você tá tipo PT. Ele tá tão não tem humildade de reconhecer. Que você hoje me inspira novamente a outra questão. João, toda unanimidade é burra. É de quem? Nelson Rodrigues. Eu continuo ainda na contramão desta onda bolsonarista. Eu ainda não consegui encontrar nenhum motivo para votar nesse cidadão. Eu não consegui. A despeito de que, se ele for eleito, que eu acho que já está eleito, eu vou torcer para ele dar muita sorte quando diz mesmo. E na contramão, eu também, sempre que posso, eu tenho feito uma crítica também a outra unanimidade chamada Operação Lava Jato. E não faço a crítica pelo que ele fez certo, pelo que eu entendo que ele fez errado. Pelos excessos. Se você lê o tanto que eu já li, comparando essa Operação Lava Jato com a Operação Mão Limpa na Itália, o estrago que a Operação Mão Limpa fez na Itália, econômico, político, moral, caminha para o estrago que a Lava Jato está fazendo na política brasileira. Eu ontem li um artigo do Gianetti da Fonseca, um grande filósofo, que ele dizia o seguinte: nenhuma nação conseguirá prosperar debaixo de um tiroteio que só tem um tema: combate à corrupção. Porque combate à corrupção é um câncer, é um mal que tem que ser combatido. Permanentemente. Mas nunca motivo. Nesta objetivo. Campanha eleitoral, Osmi, eu ainda não vi nenhum dos candidatos gastar um minuto para falar dos 5 trilhões da nossa dívida pública. 5 trilhões! Isso. Que este é o grande problema deste país. Agora, chamar outro de ladrão, desonesto, prende aqui, prende aquele. Isso é o que me desanima nesta eleição e que não me anima ainda a ter feito a opção de voto pelo senhor Bolsonaro. Mas nunca é tarde. Atribuo isso aí ao seu espírito racional da sua faculdade de engenharia. Aristóteles deve ter influenciado você nessa decisão. Já esse aqui é mais emocional, é mais platônico. Não, ao contrário, eu sou mais realista. Eu vejo a realidade do país. Sofista, rapaz, gosta da democracia. Exatamente, eu vejo a realidade do país, permita. Eu vejo a realidade do país e acho que o Brasil nunca atravessou, nos tempos modernos, mais modernos, uma crise moral tão grave como aconteceu, graças, sim, desde a posse do Partido dos Trabalhadores, que havia corrupção no passado, mas não a institucionalização da corrupção, como ele colocou dentro deste país, permitindo, inclusive, que seus aliados cometessem as arbitrariedades e as corrupções cometidas. Poxa, mas... Daí que o Bolsonaro, a insegurança gerada neste país, e hoje o homem brasileiro é prisioneiro da sua residência. Nunca visto um caso desse no Brasil. O Bolsonaro, ele transmite toda essa expectativa e essa esperança junto ao povo brasileiro, não só dos valores morais que você fala. Eu quero falar. Não só dos valores morais que você fala, mas o ponto que deixaram este país. O dia a dia, o cotidiano. O cotidiano hoje, quem tem condições, do cidadão simples. Quem tem condições, está querendo sair deste país. Está querendo ir morar neste país porque ele está ficando inabitável. Até em Portugal, né? Não, em Portugal é o grande caminho. Está ficando inabitável. E o Bolsonaro, gostando ou não, ele é a esperança que tem a população brasileira para recompor o país. E eu espero que ele não nos decepcione. E você acha que ele eleito, ele terá a capacidade de governar e de pacificar o país? Eu acredito que sim.
Eu acredito que sim. E ele vai ter força, não só moral, vou pegar um pouco de exagero, além da força moral que ele tem. Legitimidade, sim. Ele tem legitimidade e tem, acima de tudo, os homens que vão cercá-lo não são esses bandidos que cercaram o Lula, cercaram a Dilma. Não. São pessoas, são militares, e eu não sou contra militar, quero dizer logo de antemão, que ao longo da história eles têm provado, sim, e são corretos na aplicação do recurso público. Você está muito confuso. O Bolsonaro Confuso não eu já apresentou, do ponto de vista da lógica racional, nenhuma proposta para enfrentar a violência no país. O Bolsonaro, ele lê pesquisa rasa e ele criou um personagem, um valentão, um sargentão, um xerifão, que vai resolver tudo na base do aparato e da bala e armando a família brasileira para se matar na rua. Não, isso aí foi... Ele defende a intervenção militar. No Rio de Janeiro está completando 1 ano de intervenção militar. Todos os índices de violência do Rio de Janeiro aumentaram, porque não é este o caminho. E ele não vai no cerne da questão. Do que está faltando para enfrentar de fato essa explosão da violência? Quais suas raízes filosóficas, histórias, comportamentais? O que tem a ver a economia com isso? O que tem a ver a perspectiva de felicidade que o jovem tem de querer ter roupa bonita e tênis novo e não tem emprego? Ele não está vendo agora, isso? professor, quando se fala na questão Que de é armar isso? o país, Aí ele armar as famílias, simplifica. quando o senhor fala, na verdade não é simplesmente chegar e armar, vai ter armar, todo um processo. Mas aí Esse ele é o sentido simplifica, de- aí ele não. diz assim, ó, essa Prefeito de polícia, imagem, essa prefeito de polícia imagem. trata o bandido como mocinho. Passa a mão na cabeça do bandido. Comigo vai ser na bala, eu vou matar e o policial vai ter ordem para matar. Beleza. A polícia do Brasil é a que mais mata no mundo e é a que mais morre. No mundo já é assim. Hoje estava tendo uma operação prendendo um monte de delegado, ontem prenderam um monte de polícia militar. Tudo corrupto, tudo vendido, entregue ao crime. Sabe por quê, camarada? Porque eles querem dinheiro. E aí eles se corrompem, o aparato policial do Rio de Janeiro é corrompido. E aí eles colocam o exército lá, com a juventude lá, os soldados recos, para morrer lá também, não vai resolver. O senhor, você está simplificando de uma forma muito... Ao contrário que muito você. alcanhada. Não existe nada... À medida em que o Bolsonaro está discutindo as questões econômicas do Brasil. Quais? Acima de tudo. Ele tem o seu, Qual o é seu a política economista. dele? O Agora, seu posto de piranga, O posto de piranga. o que ele lá. acha do tripé Né? macroeconômico? Porque ele nunca respondeu essa pergunta. E tu está dizendo que ele está discutindo? Está discutindo O com, que ele acha com a do sua tripé equipe econômica. macroeconômico? Com a sua equipe Meta de econômica. inflação, superávit primário. Não, ele não é o Mas, especialista. eu acho, viu, senhor? Eu acho tá que você querendo tem- fazer. Ele não está você discutindo. tem Ele não substância no que você está discutindo. dizendo. No entanto, Não vejo há um muita fator que eu substância. quero chamar a Ele tá atenção, se concordar simplificando com as minhas, que é o muito. seguinte: o Bolsonaro está expondo ao povo brasileiro, à maioria do povo brasileiro, soluções que são, concordo com você no seguinte aspecto, para algumas são saídas simples para problemas complexo. complexíssimos. E né? não sempre erradas. Está correto? Então, isso é um negócio complicado. No entanto, ele está trazendo para a luz da população brasileira o que a aflige mais. Por exemplo, cara, esse negócio, essa situação do crime organizado, de mandar no Estado brasileiro, como já está mandando, eu acho que na pior das hipóteses, o Bolsonaro tocará nessa questão. Que significa o quê? Tornar o Brasil, vai ser passagem de droga, como é que vai passar passagem de armas, passagem de tudo isso, essa pouca vergonha das nossas fronteiras. Por exemplo, está em São Paulo e no Rio, né? então veja só, Vermelho e PCC. então o que acontece? Se você Eu não acho quebrar lá dentro, que estes quebra- elementos, por exemplo, nestes elementos a população brasileira melhorará. Nesse aspecto eu não tenho a menor dúvida. Porque se ele já... Aí vai ver o seguinte, se o brasileiro já começar a sair de casa e voltar, as famílias com serenidade e tal, já é uma melhoria substantiva. Permita Agora, só o meu medo do Bolsonaro, ligeiro meu comentário. pavor, é a economia. Meu ligeiro comentário. Como o senhor colocou, dá a impressão, e de uma forma, eu diria, desculpe o senhor, de uma forma até irresponsável, achar que a questão do desarmamento é colocar uma arma na mão de cada um. De qualquer um. De qualquer um, de cada criança, de cada... Não tem nada a ver com isso. Tem não. É do Tem nada a cidadão de ver. bem, né? Isso aí é o discurso da oposição. O cidadão de bem é aquele que não tem processo.
Um bandido que já matou, já roubou e que não tem processo é um cidadão de bem. Perante a justiça ele está legal. Mas o bandido Ele já vai tem as lá, armas do faz o contrabando, cadastro. show. O bandido está armado até os O dentes. bandido não paga precisa ter caro. autorização. O bandido não... E nem vai procurar o desarmamento procurar não afeta o Vai bandido, não. facilitar a vida dele, Tá porque certo? ele vai pagar mais barato. Agora você Ele paga ter certeza contrabandeado. que você vai ser assaltado dentro da sua Não, casa, agora, que João- o cara vai estuprar a tua filha, tua João- mulher e tal, e você não poder defender o seu lar. Não, isso aí é um isso é uma pavor questão... que aflige a alma Tá de todo certo? mundo. E, Isso, João, a tua inclusive, a minha. preocupação, a tua Eu tenho medo da preocupação... violência, você tem, todo mundo tem, né? Senhor, permita-me, a sua preocupação que você colocou com a economia, Esse me eu dá acho que pavor. ele está colocando, não é só o Paulo Guedes, ele tem uma equipe econômica. Pois é, me dá um nome de um que não seja o Paulo Guedes. Não, os outros estão... Não, sério mesmo. Não, os outros estão O Alckmin trabalhando. estava lá com o Pécio Arido, não sei, um timaço, tá certo? PT, e tal, ok, aliás, o PT era o Gabriele. Escolheu mal pra cacete, viu? Não, Desculpa mas a o expressão. Paulo Guedes tem uma equipe que ele não faz questão de revelar, pô. Ele não faz questão João. de divulgar esses nomes. Só um minuto, Eu vi a Tarcísio. Miriam Leitão comentando Agora, isso. a Ele Miriam esconde. é suspeita, Não, rapaz. mas Não ela cabe é com comunista, isso. Não vai dizer que ela é comunista. Não, a Já Miriam, foi, é. a Miriam foi comunista desde Não, criança. foi presa, Foi presa e tudo, cabe com isso. Pelo amor de Deus. Ela foi torturada. Estou falando da doutorada. Miriam Leitão, jornalista. É ela mesma, mesma. ela Não, mesma. mas não é da Miriam Leitão lá de 30, quase 50 anos atrás. Eu estou falando dessa Miriam Da Leitão. atual. O que ela opera hoje? Os marinhos adoçaram a boca dela. O que ela opera hoje? Ela disse Meu que não João. sabe, não tem noção nenhuma. A equipe econômica, economista, né? ele não é economista, Ela é uma o boa Bolsonaro, viu? Do que é o economista. Bolsonaro defende para a economia. por exemplo. O Bolsonaro não é economista. A equipe econômica dele é que está fazendo a projeção e estudando a situação do país. Aí o Paulo Guedes pega Nós para devemos na televisão. Só um minuto, chefe. Nós devemos ter a expectativa de que o Brasil dará certo. Eu tenho essa expectativa. Eu dou esse crédito de Não confiança. tem direito de sonhar. O Paulo Guedes vai na televisão só para Eu não concluir. quero desculpa. sonhar com a esquerda. O Paulo Isso aí Guedes não. vai na televisão e diz: eu vou criar a CPMF com novo nome, eu vou criar uma alíquota de imposto de renda de 20%. Os caras que defendem a Venezuela não Aí tem o moral Bolsonaro, o Bolsonaro lá pelo Twitter diz: não, Pra falar coisa o nenhuma, Paulo gente. Guedes não vai fazer isso não, quem manda sou eu. Aí o Mourão vai lá, não sei aonde, numa palestra, e diz: eu vou acabar com o negócio de 13º. Aí o Bolsonaro pega o Twitter e diz: não, não vai não, porque quem manda sou eu. Mas o show, eu Olha faço como uma é que pergunta tá para agora. ti, show. Os líderes Tu do imagina- partido- Eu depois. quero fazer só uma. Por que vocês não vão com essas teorias tão agradáveis lá para o Maduro? Para ver se ele melhora esse Você país já que é vem com a modelo sua de vocês. história de Venezuela. Escuta. Quer falar da esquerda que deu certo? Fala da China. Ah, China, depois de Tu vem dizer que a China capitalista. não é esquerda. Depois de capitalista. João, escuta aqui. João, Capitalismo de Estado É, violento. capitalismo de Estado. soluções Simples. rápidas e simples Para problemas para complexos. problemas Nunca dá complexos certo. dão sempre errada, né? A história está aí para trás. Esse país, Quem está falando em solução simples? até para pô? contradizer essa lógica do combate à corrupção, à base disso daquilo, João, a mais sangrenta guerra dos últimos 10 anos do mundo é a da Síria. Mata muito mesmo, Não né? chegou a matar 50 mil pessoas por ano. O Brasil está entrando no 10º ano que são assassinadas 60 mil pessoas por ano. E É mais apenas perigoso viver no 8% Brasil. investigados. 180 por dia. E apenas 8% Faz investigados. 7 meses hoje. A maioria jovem. Faz Jovem. 7 meses hoje. Que Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Civil, Polícia Militar, o Diaba 4 No Rio. estão à procura do assassinato da vereadora Marielle e não encontraram. Nesse período já foram assassinadas 30 mil pessoas. Então, isso aqui é um exemplo de que a questão da violência no Brasil É complexo. não está na receita do Bolsonaro, nem da do Haddad, nem de ninguém. Como assim, Narciso? Não está. Como é que não Eu está, já disse que não está no Narciso? Haddad, já disse no Haddad para você se contentar. Então eu vou dizer, não está na, Tá acima de receita, tudo não está do na Bolsonaro. receita que o Haddad está que o Bolsonaro está apresentando. Não está. Eu não acho está. que está nos dois candidatos. Acabe com isso. Se o grande problema do Brasil hoje é a segurança, como é que não estariam? Não iam discutir segurança? Pelo amor de Deus. Só um dadinho para jogar um pouco de luz na questão da intervenção no Rio de Janeiro. 73% da população quer a continuidade. Querem a continuidade, tá certo? Da intervenção
Porque o governo federal tem que desativar isso no dia 1º, para entregar o governo para limpo, entregar tudo, Mas se tudo livre. continuar, o Bolsonaro não pode aprovar a emenda nenhuma na Constituição. Exatamente. Nós estamos já finalizando o programa, infelizmente, e eu gostaria que cada um de vocês colocasse uma frase para que a gente possa encerrar o Tribuna Livre dessa sexta-feira. Começando com o senhor, professor João Corrêa. O problema é o seguinte, um dia desse eu falei para um amigo meu que o problema do Haddad, né, é que ele é um risco altíssimo, tem que pensar na Dilma. E o problema é igual a febre aftosa. E o problema do Bolsonaro é risco desconhecido. Pode ser pior do que seria o Haddad e pode ser muito melhor. Eu acho que a gente vai perceber isso nesse debate, nesse encaminhamento que ele possa dar, especialmente a questão econômica. Professor Shoa. Eu gostaria muito de apelar à população do Brasil que nós estamos, como o professor falou, correndo um risco desconhecido, estamos brincando, lançando valsa na beira do abismo, sem saber exatamente o que pode acontecer com o país. Eu falo isso porque o centro democrático do Brasil, que parece ser forte, não é tanto assim. Nós estamos vivendo agora o maior período democrático da história do país. A história do nosso país é a história de autoritarismo, de intervenções e de golpes. E nós estamos flertando com esses interesses e essas concepções assim para saciar uma sede de vingança coletiva e até histérica do ódio ao PT. Isso é muito perigoso. É muito perigoso. É o que eu temo, que eu acho que pode acontecer pelo Osmir? país. Eu vejo de outra forma. Eu torço pelo Brasil, não consigo compreender como uma nação como a nossa chegou a esse ponto. Se vocês colocam que o Bolsonaro é um risco desconhecido, que é uma incógnita, o Haddad é um risco conhecido. Altíssimo. Altissimamente conhecido. Esse sim é um perigo, porque nós sabemos os resultados que tivemos para o Brasil. Então eu torço, porque eu quero entregar, infelizmente a nossa geração falhou nisso aí, que nós queremos entregar para o país, nossos filhos, netos, bisnetos, um país decente. E eles não souberam fazer esse país decente, ao contrário. Narciso, depois de todo esse debate, você já conseguiu, já conseguiu decidir o voto pelo Bolsonaro? Não. Eu tenho a plena convicção que no dia 28 nós caminharemos para uma anti-eleição para disputar a presidente da República. Uma anti-eleição. Onde o povo, uns não vão votar. Outros vão votar no Bolsonaro para não votar no Haddad e outros vão votar no Haddad para não votar no Bolsonaro. Essa é a noção que eu tenho. E não tenho nenhuma dúvida de que eu estou certo. E com isso nós terminamos o Tribuna Livre desta sexta-feira, 19 de outubro, agradecendo sua audiência e relembrando que você pode rever o programa acessando o site oriobranco.net. Tenham todos uma excelente sexta-feira, bom final de semana e até a próxima semana, se Deus quiser.